Fala galera do YouTube, mais um conteúdo muito maneiro aqui de Power BI na área e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você consegue trocar o valor que você está apresentando no seu gráfico. Por exemplo, estou vendo aqui o faturamento da empresa por cada marca, Samsung, Apple e assim por diante. Se eu quiser eu posso trocar o visual para mostrar o lucro por marca. E aí, ó, cliquei nesse botão de lucro, ele muda aqui o título, muda os valores para mim. Se eu quiser, eu posso trocar aqui para vendas, que aí se eu clicar em vendas, ele muda o título para falar que ele está me mostrando vendas por marca, ele troca aqui os valores de forma 100% automática. Quer aprender? Então lembra de ficar comigo até o final da aula e baixar o arquivo que vai estar aqui na descrição do vídeo, fechado? E aproveitando na descrição do vídeo também vai ter um mini curso de gráficos no Power BI para você acessar e aprender ainda mais com a gente, fechado? E para a gente começar, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui com truques e dicas de visuais para você conseguir deixar os seus relatórios mais dinâmicos, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o joinha, já deixa o like, para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e que a gente pode continuar produzindo mais, fechado? E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, porque de segunda a segunda tem conteúdo gratuito de Excel, VBA e Power BI, então já se inscreve aí, clica no sininho para ativar as notificações e vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Seguinte, vou fechar aqui então o nosso arquivo de gabarito, vamos abrir então o nosso arquivo do zero para a gente construir. Vamos voltar aqui para a nossa guia dados, só para a gente conseguir visualizar a tabela e quais informações a gente vai ter aqui. Então, a gente vai ter aqui o nosso histórico de vendas da empresa, vou ter aqui qual é o SKU, qual é o código do produto vendido, o SKU, a data da venda, quantos produtos eu vendi, quantas devoluções a gente teve, qual foi a marca daquela venda, o preço, o custo, enfim, tem um monte de informação aqui. Mas vamos pensar nos três indicadores principais que a gente vai querer analisar, que vão ser, por exemplo, ó, total de vendas da empresa, depois, total de faturamento e o total de lucro. Então, são esses três valores que eu vou querer ver, esses três valores que eu vou querer poder variar dentro do meu gráfico. Como que a gente vai fazer, então? Vamos começar criando três fórmulas que vão ser, primeiro, total de vendas, fórmula número 1, segundo, total de faturamento, terceiro, total de lucro. Como que a gente vai fazer isso, então? Para eu fazer aqui o total de vendas, total de faturamento, total de lucro, a gente vai criar nossas famosas medidas, nossas fórmulas aqui no Power BI. Então, eu vou clicar aqui ó, na minha tabela em qualquer lugar com o botão direito, vou vir lá na opção de nova medida e vai aparecer lá em cima para a gente nossa famigerada barra de fórmulas. Perfeito. Então, vou dar um zoom aqui em cima. Show. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero somar todas as vendas. Então, vou dar um nome aqui para essa medida. Vou chamar, por exemplo, de total vendas, sinal de igual. E aí, como que eu faço para somar as vendas? Vou colocar aqui a fórmula soma e eu tenho que passar para ele o nome da coluna que eu quero somar, que é a coluna chamada quantidade vendida. Então, ó, seleciono aqui quantidade vendida, aperto o Tab para ele preencher o nome automaticamente, fecha a fórmula e dá um Enter. Pronto, já somamos aqui a quantidade vendida. Vamos somar agora o faturamento e o lucro. Mesma coisa, ó, botão direito na tabela, vamos criar uma nova fórmula, uma nova medida. Então, a gente faz isso uma vez, depois a gente vai ter essas informações prontas. Ó. Então, eu vou colocar aqui total, faturamento, sinal de igual. Eu vou colocar aqui soma da coluna de faturamento. Perfeito. Fecha a fórmula, dá o Enter. E agora, para fechar, vamos fazer a mesma lógica para o lucro. Então, ó, botão direito, nova medida, e vamos somar aqui justamente a coluna de lucro. Então, vou dar um nome aqui para a medida de total lucro, sinal de igual, vou colocar aqui que eu quero somar a coluna de lucro, fecha a fórmula e dá o Enter. Pronto, estamos com os três valores. Agora, o que eu posso fazer? Posso voltar aqui para ver o resultado desses valores, eu posso voltar aqui na guia relatório e sempre que eu criar medidas para eu ver o resultado, eu tenho que criar algum gráfico para mostrar essas medidas, para mostrar qual é o resultado delas. Vamos colocar, por exemplo, ó, dentro de um cartão, só para a gente ver o total de faturamento, ou total de lucro, ou total de vendas. Ó. Então, nesse cartão, eu vou marcar a opção do total de faturamento, só para a gente dar uma olhada. Ó. Marquei o total de faturamento. Ele falou que o total de faturamento foi 66 milhões. Agora, se eu desmarcar o total de faturamento e marcar o total de lucro, eu vejo que o total de lucro da empresa foi 30 milhões. Perfeito. Vou desmarcar aqui o lucro e ver o total de vendas. Tá lá, o total de vendas foi 30 mil, beleza? Então, tenho lá o total de faturamento, total de lucro e total de vendas. Mas como que eu faço agora se eu quero representar isso de forma gráfica? Por exemplo, total de vendas por marca. Apple, Canon, Samsung, Dell e assim por diante. Seguinte, esse aqui é o nosso cartão. Então, ao invés de cartão, eu vou criar um gráfico de barras, por exemplo, que é o nosso gráfico que vai mostrar uma barra para cada uma das marcas que a gente tem. Então, deixa eu deletar esse cartão aqui. Vou criar o nosso gráfico de barras, que é esse primeiro. E o gráfico de barras, ele geralmente fica mais na vertical. Então, eu vou colocar ele um pouquinho mais em pé, um pouquinho maior assim. Eu vou colocar duas coisas no gráfico. Primeiro,
Claro que a gente vai querer variar entre 3 coisas, vendas, lucro e faturamento. Mas para começar, só para teste, vamos colocar, por exemplo, o total de faturamento dentro aqui, ó, dos valores do gráfico. Coloquei. E no eixo do gráfico eu vou colocar o nome das marcas. Então, ó, vou colocar aqui a coluna com as marcas dentro do eixo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai mostrar qual foi o faturamento que a gente teve em cada uma das marcas. Ó. A primeira, a marca que mais faturou foi Samsung, depois Apple, depois Dell e assim por diante. Vamos só aqui dar uma formatada no nosso gráfico, só para ficar um pouco mais visual. Ó. Vou clicar aqui nas opções de formatação e vamos dar uma outra cor só para não ficar esse azul meio esquisito. Então vou clicar aqui ó, em cores dos dados. E nessa cor, eu gosto pessoalmente um pouco mais desse azul mais escuro. Fica um pouco mais clean, beleza? Não fica aquele azul meio cheguei, assim, meio chamativo. Beleza. Vamos mexer aqui também, ó, no nosso eixo Y, que são os nomes aqui das marcas. Então, ó, eixo Y, vou trocar aqui a cor, vou colocar a cor preta, só para ficar um pouco mais visual. Vou aumentar o tamanho do texto e beleza, tá lá bonitinho pra gente. Vamos colocar também o rótulo de dados, que é o valor de cada barra, ó. Rótulo de dados, pesquisa aqui, ó, onde é que está o rótulo de dados, ativa essa opção que já vai aparecer bonitinho pra gente. Alon, o tamanho desse rótulo de dados também é pequeno, não tem problema, clica nele, aumenta aqui embaixo, ó, o tamanho do texto, vai estar bem mais visual. Outra coisa, agora que a gente já tem o rótulo de dados, esse eixo X aqui embaixo, esses valores aqui não me interessam mais. Então, eixo X já pode ir lá e tirar. Perfeito. Para fechar, eu só vou colocar uma borda em volta do gráfico só para ficar um pouquinho mais visual. Então a borda você vai encontrar lá embaixo, ó, borda, ativa essa opção e você pode escolher aqui uma cor se você quiser, se quiser colocar a borda mais arredondada, menos arredondada, tá lá bonitinho. Então a gente colocou o total de faturamento por marca. Só que pensa comigo, eu tenho esse gráfico, só que em determinado momento, ao invés de ver o total de faturamento por marca, eu posso querer ver total de lucro por marca ou total de vendas por marca. E talvez você pense assim, pô, Alon, mas eu vou querer ver o total de faturamento por marca, ou depois o total de vendas, ou depois o total de lucro? Não era mais fácil criar 3 gráficos diferentes? Aí depende. Pode ser que sim. Você pode criar 3 gráficos diferentes. Um gráfico para faturamento, outro gráfico para vendas, outro gráfico para lucro. Só que imagina que você já tem um relatório que está cheio de gráficos. Você não vai querer ficar colocando mais 50 mil gráficos aí para ficar lotando o seu relatório. Não. Então uma alternativa muito bacana é você usar um único gráfico e esse único gráfico vai ter um botão que você consegue escolher se você quer ver nesse gráfico o faturamento, ou as vendas, ou se você quer ver o lucro. Fechado? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro, para eu conseguir ter um botão, na verdade 3 botões, para escolher se eu quero faturamento, ou se eu quero lucro, ou se eu quero vendas, para poder ter esses botões para escolher o que eu quero ver, a primeira coisa que eu preciso fazer eu preciso ter alguma coluna na minha tabela que tenha esses 3 nomes. O nome faturamento, o nome lucro e o nome vendas. Porque esses 3 nomes vão ser os nomes que eu vou colocar nos botões, venda, faturamento e lucro. Só que, por exemplo, se eu voltar aqui na minha guia dados, na minha tabela de vendas, eu não tenho nenhuma coluna que me diz os nomes desses indicadores, vendas, faturamento e lucro. Não tenho. Então, para você criar esses botões, para você saber o que você quer selecionar, se você quer vendas, faturamento e tal, a gente vai criar uma tabela nova. Uma tabela nova bem simples, só com esses 3 nomes dos indicadores que a gente vai querer escolher, beleza? Como que eu faço para criar uma tabela nova? Muito fácil. Você vem aqui na guia página inicial, nesse botãozinho de inserir dados, que é como se você fosse preencher aqui uma planilha do absoluto zero. Então vamos lá. Primeiro valor que eu quero preencher. Vamos pensar aqui na ordem. Quero ver ou faturamento, ou lucro, ou vendas. Então vou clicar aqui ó, 2 vezes nessa célulazinha, vou escrever faturamento. Vou dar um Enter. Embaixo eu quero escrever lucro. Enter. Embaixo eu quero escrever vendas. Beleza? Tem essas 3 opções aqui. Se você quiser, ó, você pode renomear a coluna. Então esse aqui é como se fosse uma tabela que eu estou criando. Então vou dar um nome para essa coluna que vai ter essas medidas, esses valores que eu estou exibindo aqui, que eu estou listando, faturamento, lucro e vendas. Vamos criar o nome dessa coluna aqui, por exemplo, vou chamar de medidas. Perfeito, só para saber que é uma coluna aqui, eu tenho as medidas que eu posso escolher. O nome da tabela, você pode dar o nome que você quiser também, vou chamar o nome da tabela aqui de indicadores. Show! Dei um Enter aqui agora. Quando eu der um Enter, o que ele vai fazer? Ele vai carregar a tabela aqui para a gente e automaticamente essa tabela também vai aparecer dentro do nosso Power BI. Ele pode demorar um pouquinho, dependendo do seu computador, se ele é mais rápido, se ele é mais devagar, mas ó,
apareceu aqui no cantinho direito nossa tabela chamada indicadores, e se eu vier aqui na guia dados e clicar na tabela de indicadores, vai aparecer aqui para a gente bonitinho nossa coluna de medidas com os 3 valores, faturamento, lucro e vendas. Perfeito, o que eu quero fazer agora? Eu quero então criar um filtro que vai ter esses 3 botões de faturamento, lucro e vendas. Como que eu faço para criar um filtro? Venho aqui na guia relatório e para criar um filtro, o primeiro passo é clicar fora do nosso gráfico, só para a gente não editar esse gráfico. Eu quero criar um novo, então eu quero criar um novo filtro. Então clica fora do gráfico e o nosso filtro vai ser essa segmentação de dados aqui. Então clica no filtro e nesse filtro eu vou colocar justamente a nossa coluna com as medidas, faturamento, lucro e vendas. Então, ó, pega essa coluna com as nossas medidas, joga aqui para dentro do campo do nosso filtro. Ele vai aparecer os 3 valores aqui, ó, faturamento, lucro e vendas, bem pequenininho. Eu vou, então, aumentar o tamanho do texto. Vem aqui nas opções de formatação e os itens, os nomes aqui do filtro, eu quero aumentar. Então, vem aqui em itens, aumenta lá o tamanho do texto e vai estar lá bonitinho pra gente. Perfeito. Faturamento, lucro e vendas. A gente pode até fazer alguns frufrus aqui, melhorar um pouco a formatação. Já a gente se preocupa com isso, beleza? Só que vamos lá, vamos pensar de forma prática aqui. Então, criei os 3 botões, faturamento, lucro e vendas. Quando eu clicar no faturamento, repara que não muda nada. Quando eu clicar no lucro, repara que o meu gráfico continua não mudando nada, continua igual. Quando eu clicar aqui em vendas, repara que não mudou também absolutamente nada. Então, onde que vai estar o segredinho? Onde que vai estar o pulo do gato? Aqui, ó. Quando eu clicar, por exemplo, nesse gráfico e vier aqui nos campos dele, ou seja, ver o que eu preenchi nesse gráfico, repara, eu coloquei nesse gráfico 2 coisas. A marca, para ele mostrar, e o total de faturamento. Então, pô, se eu coloquei a marca e o total de faturamento, ele sempre vai me mostrar o total de faturamento. Não adianta eu clicar em lucro, não adianta eu clicar em vendas, que ele não vai mudar. Então, onde é que está o pulo do gato? O pulo do gato é justamente na medida que eu vou colocar dentro do gráfico. Se eu quero mudar o valor que eu estou dentro do gráfico, não adianta eu colocar uma medida fixa. O que é uma medida fixa? Uma medida que só tem o total de faturamento. Eu vou ter que ter uma medida que ela vai trocar de valor à medida que eu clicar no meu filtro. Então, se eu clicar no filtro, no botão de faturamento, a medida tem que mostrar o valor de faturamento. Se eu clicar no botão de lucro, a medida tem que me dar o total de lucro. Se eu clicar no botão de vendas, a medida tem que me dar o total de vendas. Então, a grande sacada é, dentro desse gráfico, eu não vou usar a medida total de faturamento, não vou usar a medida total de lucro e também não vou usar a medida total de vendas. Eu vou usar uma 4ª medida, que é uma medida que vai justamente ver, ela vai olhar qual botão eu marquei aqui. Ela vai olhar, ó, se o Alon marcou faturamento, ou se o Alon marcou lucro, ou se o Alon marcou vendas. Ou seja, vai ser uma medida que ela pode variar. Vamos testar aqui, ó. Como que eu faço, então, para criar uma nova medida aqui dentro do meu relatório, sem precisar voltar na minha tabela, lá na guia dados. Eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, no cantinho direito, vou clicar com o botão direito, vir aqui em nova medida. Perfeito. Lá em cima vai aparecer a nossa barra de fórmulas, e eu vou colocar o nome dessa medida, eu vou chamar ela aqui de indicador, só para saber aqui que essa medida vai me dizer qual é o indicador que eu estou pedindo para ver, se é vendas, faturamento, lucro e tal. Só que é o seguinte, lembra o que eu falei? Eu falei que se eu clicar em vendas, a medida tem que me retornar as vendas. Se eu clicar em lucro, a medida tem que me dar total de lucro. Se eu clicar em faturamento, a medida tem que me dar total de faturamento. Então, como que a gente faz no Power BI para analisar essas condições? Se eu cliquei em vendas, se eu cliquei em lucro, se eu cliquei em faturamento. Tem uma fórmula para analisar condições no Power BI, que é a fórmula switch, beleza? Do jeitinho que está escrito aqui, ó, switch. Então, coloca a fórmula switch, abre o parênteses, e aí, vamos lá. Primeira coisa que ele vai perguntar é a expressão. O que é a expressão? É o que eu quero analisar. Eu quero analisar qual foi a medida que eu selecionei. Se eu selecionei faturamento, ou se eu selecionei lucro, ou se eu selecionei vendas. Vou te mostrar agora como que a gente faz para explicar para o Power BI qual foi a medida que eu selecionei. Só que, antes de mais nada, vamos só pular uma linha aqui na nossa fórmula, usando o Shift Enter, só para organizar. E vamos lá, então a expressão eu tenho que falar para o Power BI, eu tenho que explicar para o Power BI qual é o valor que ele tem que analisar. Ou seja, o valor que ele tem que analisar é o que eu selecionei nas medidas, se é venda, se é faturamento, se é lucro. Então eu tenho que falar para o Power BI o seguinte, ó, Power BI, você vai olhar a minha coluna com as medidas, ou seja, essa coluna aqui de medidas,
Lembra que a gente acabou de criar essa coluna com três linhas? Uma linha era vendas, outra era lucro, outra era faturamento. Então, eu tenho que pedir para o Power BI olhar essa coluna aqui de medidas e ver qual é o valor que está selecionado ali. Ele vai olhar aquela coluna com os 3 valores e vai procurar qual é o valor que está selecionado ali. Como que eu falo para o Power BI tentar ver qual é o valor que está selecionado naquela coluna de medidas? Tem uma fórmula para ele ver qual é o valor que está selecionado, que é uma fórmula chamada Selected Value. Alunos, o que é Selected Value? É do inglês valor selecionado. Então, você coloca essa fórmula Selected Value, abre o parênteses, e ele vai perguntar assim, olha, Alon, de qual coluna você quer que eu veja qual é o valor que está selecionado? Eu quero que ele veja da coluna chamada medidas. O nome da coluna medidas. Eu poderia ter dado qualquer outro nome para a coluna. Então, o nome da coluna eu vou escrever aqui que é medidas. Então tá lá, ó. O nome da coluna medidas, aperta o Tab para ele preencher o nome da coluna e fecha o parênteses. Então, eu acabei de falar para ele o seguinte, ó, Power BI, você vai analisar, o que você vai comparar, o que você vai procurar, é justamente qual foi o valor que eu selecionei nas medidas. Show! Vírgula. Vamos colocar aqui agora para passar para a próxima parte da fórmula e eu vou pular uma linhazinha usando o Shift Enter. Vamos lá. Então, a gente sabe, e o Power BI também sabe, que nessa coluna de medidas eu tenho 3 valores. De novo, ou vendas, ou lucro, ou faturamento. Só que, imagina que dentro dos valores de medidas, eu cliquei no botão de vendas. Se eu cliquei no botão de vendas, o que eu quero fazer? Eu quero que o Power BI, eu quero que essa fórmula me retorne, me diga qual foi o total de vendas da empresa. Ou seja, eu quero que ele me diga o resultado dessa medida total de vendas. Como que eu faço isso então? Aqui na minha fórmula, eu vou ter que falar para ele qual é o primeiro valor que eu quero analisar. Por exemplo, o valor que eu posso querer analisar é o que vai acontecer quando o valor que eu marquei for vendas. Então, como que eu faço para verificar se eu escolhi as vendas? Você vai colocar entre parênteses a palavra vendas, exatamente do jeito que você escreveu lá na sua tabela, beleza? Vírgula. Se eu escolhi o botão de vendas, o que eu quero que ele calcule para mim? Eu quero que ele calcule o total de vendas, que era a soma daquela coluna. Só que o total de vendas eu já tenho calculado aqui, ó, nessa medida chamada total vendas. Então, vou simplesmente escrever total vendas, que vai ser o valor daquela medida. Ó. Já até apareceu aqui a medida total vendas. Perfeito. Aperta o Tab, que ele vai preencher para você. Então, acabei de falar para o Power BI o seguinte, ó, a fórmula switch ela vai analisar se o valor for igual a vendas. Então, qual que é a lógica aqui? Se eu tivesse selecionado daquela coluna de medidas, daquelas 3 possibilidades que eu tinha ali, se eu tivesse selecionado vendas, o que eu quero que essa fórmula me dê? Quero que ela me dê o total de vendas. Perfeito. Essa é a primeira possibilidade. Vírgula. Qual é a segunda possibilidade? A segunda possibilidade é, por exemplo, se eu escolher o lucro. Então, eu vou colocar aqui lucro. Igualzinho que está escrito na tabela. Vírgula, se eu escolher o lucro, o que eu quero analisar? Quero analisar o total de lucro. Então, eu vou escrever o nome da medida, total lucro, que ele já vai retornar para mim o valor. Perfeito. Dei o Tab para ele preencher para mim. Vírgula. Agora, o que eu quero que ele faça? Se eu escolher venda, já falei. Se eu escolher lucro, já falei. Só faltou faturamento. Então, eu vou colocar aqui, ó, faturamento. Se eu escolher faturamento, vírgula, que eu quero ver o total de faturamento. Então, escreve lá, total faturamento, aperta o Tab e pronto. Podemos já fechar nossa fórmula e dar um Enter. Tranquilo? Então, falei para ele o que vai ser se eu escolher vendas, se eu escolher lucro ou se eu escolher faturamento. Só que agora, já pensando um pouco lá na frente, pensa comigo. Não necessariamente eu vou clicar em um desses 3 botões. Por quê? Eu posso clicar em vendas, se eu quiser ver vendas, ou eu posso escolher lucro, ou eu posso escolher faturamento. Então, eu falei essas 3 possibilidades. Só que pensa comigo. E se eu não escolher nenhum? E se eu não clicar em vendas, não clicar em lucro, não clicar em faturamento? Então, vamos pensar nisso. Então, antes de fechar a fórmula, eu vou colocar uma última possibilidade. A última possibilidade é, se eu não escolher nenhum dos 3, vamos deixar um padrão. Sei lá, se eu não escolher nem vendas, nem lucro, nem faturamento, vamos deixar o padrão como sendo faturamento. Então, se eu não escolher nada, eu quero que ele me dê realmente só o total de faturamento. Perfeito. Fecha a fórmula e dá um Enter. Então, só recapitulando bem rapidinho. Falei, ó, se o valor selecionado daquela coluna de medidas, eu tinha 3 valores, só consigo selecionar um. Se o valor selecionado for vendas, eu quero saber o total de vendas. Se for lucro, quero saber o total de lucro. Se for faturamento, eu quero saber o total de faturamento. Se eu não tiver selecionado nenhum valor, pode ser o total de faturamento que vai ser o nosso padrão mesmo, beleza? E aí, show de bola, vamos clicar aqui então no nosso gráfico e ao invés de colocar o total de faturamento no gráfico, vamos colocar essa medida chamada de indicador que a gente acabou de criar. Então, ó, indicador, vou jogar aqui para os valores e olha só,
repare que eu estou marcado aqui, eu cliquei em vendas. Então ele está mostrando aqui o total de vendas por marca. Se eu clicar aqui em lucro, olha que legal, ele automaticamente mudou o valor daquela medida, o valor daquela fórmula, para ver o lucro. Então tá lá, lucro Samsung, lucro Apple. Se eu clicar aqui em faturamento, ele automaticamente vai trocar para mim, beleza? Primeiro, vamos melhorar aqui um pouquinho o layout desse nosso botão, desse nosso filtro. Vou clicar aqui nele. Primeiro, repara que se eu clicar aqui no botão de formato, tem aqui geral, e ao invés dessa lista de medidas, eu quero ver botões, ó, botões na horizontal. Então vem aqui, ó, orientação horizontal. Eu vou colocar ele aqui em cima, só para eu ter esses 3 botões, um do lado do outro. Tá lá, faturamento, lucro e vendas. Eu só vou colocar aqui a cor de cada uma dessas caixinhas de azul, só para ficar uma cor um pouquinho mais visual. Então vou clicar nele, colocar aqui, ó, a tela de fundo, vou colocar aqui os itens, ó, a tela de fundo deles em azul escuro, só para ficar um pouco mais visual. Vou colocar aqui, ó, a cor da fonte em branco e vamos colocar uma bordinha em volta, só para ficar mais ou menos parecido com o nosso gráfico de baixo. Perfeito, a borda, vou colocar aqui um raiozinho maior, tá lá bacana aqui a formatação. Então tá funcionando direitinho, faturamento ou lucro ou vendas, posso clicar que ele vai alterar aqui para mim. Ah, Alon, mas esse título aqui, que ele não muda, o título tá sempre lá, indicador por marca. Ou, se eu clicar em lucro, mesma coisa, indicador por marca. Se eu clicar em vendas, continua o mesmo título. Agora eu vou também te ensinar um truque para a gente deixar o título dinâmico. Para a gente deixar o título dinâmico, eu vou ter que também criar uma fórmula que vai analisar, dependendo de qual valor eu marquei, o que eu quero colocar no título. Então vamos pensar assim, se eu clicar no faturamento, qual é o título que eu quero? Faturamento por marca. Se eu clicar no botão de lucro, qual é o título que eu quero? Lucro por marca e assim por diante. Então vamos criar uma nova medida, uma nova fórmula, que essa fórmula vai escrever o título para a gente. Então, ó, botão direito aqui em qualquer lugar na nossa tabela, nova medida, e a lógica para essa medida vai ser exatamente a mesma do que a gente acabou de fazer. Eu vou colocar aqui, título, o nome dessa fórmula aqui. Sinal de igual. Como que eu faço para analisar qual valor eu selecionei? Vai ser a nossa fórmula switch. E aí a primeira coisa que ele pede é, Alon, o que você quer analisar? Qual é o valor que você quer analisar, que você quer comparar aqui? É o valor que eu selecionei das medidas. Então vai ser aqui, ó, a fórmula selected value, e aqui entre parênteses o nome da coluna, que eu quero ver qual valor eu selecionei. O nome da coluna é medidas. Medidas, dá o tab, fecha a fórmula. Vírgula, qual valor eu quero comparar? Vamos pensar primeiro se eu selecionar as vendas. Então eu vou colocar aqui, se eu selecionar vendas, vírgula, qual é o título que eu quero escrever quando eu marcar as vendas? O título pode ser, por exemplo, vendas por marca. Então, como é um texto, eu vou colocar também entre aspas. O título, que é o resultado final da fórmula, vai ser vendas por marca. Fecha as aspas. Vírgula, próximo caso. O próximo caso vai ser se eu selecionar, por exemplo, o lucro. Lembrando, ó, que quando eu escrever aqui vendas, quando eu escrever lucro, tem que ser exatamente do jeito que eu escrevi lá na tabela, beleza? Então, se você escreveu venda no singular, você tem que escrever aqui venda no singular. Se você escreveu venda no plural, tem que ser venda no plural aqui também. Então, ó, quando for lucro, vírgula, o que eu quero no título? Eu quero lucro por marca. Show de bola, vírgula. Próximo, se eu escolher faturamento, eu quero o título faturamento por marca. Perfeito, lembra que a gente já falou os 3 casos, mas é sempre legal deixar uma quarta opção. Eu tinha 3, só que é legal deixar uma quarta opção padrão, que é se eu não clicar no botão de vendas, se eu não clicar no botão de lucro, se eu não clicar no botão de faturamento, vamos escolher um padrão aqui, que a gente já definiu que o padrão vai ser faturamento. Então, vírgula, se eu não escolher vendas, nem lucro, nem faturamento, o título vai ser o padrão, que é faturamento por marca. Perfeito. Fechei a fórmula, vamos dar um Enter aqui agora e vamos colocar esse título dentro do nosso gráfico. Como que a gente faz isso? Ó, bem tranquilo. Clica aqui no gráfico, vem aqui nas opções de formatação, procura pela formatação do título. Clique aqui, ó, em título. E no texto do título, você pode escrever um texto aqui manualmente, ou você pode clicar nesse botãozinho aqui do lado, ó, que é o nosso F de X. O que é esse F de X? É como se fosse uma formatação condicional. Eu consigo editar como que eu quero o meu título, beleza? E aí logo de cara ele já dá a opção aqui o seguinte, ó, Alon, você quer escrever o título com base em qual campo? E eu quero escrever com base na medida, na fórmula que eu acabei de criar. Como que chama essa fórmula que eu acabei de criar? Eu chamei ela de título, poderia ter chamado de qualquer outra coisa. Então você vai procurar aqui, ó, com base no campo, título.
O título é uma medida que está dentro da minha tabela de vendas. Então, eu vou clicar aqui na tabela de vendas, procurar aqui o botão de título, tá lá, medida, título, e vou clicar em OK. Agora, olha que legal. Ele vai escrever para mim lucro por marca, porque eu cliquei em lucro. Se eu clicar em faturamento, olha que legal, ele vai mudar automaticamente meu título para faturamento por marca. Se eu clicar aqui em vendas, ele vai mudar para vendas por marca. Além disso, se você não clicar em nada, ó, vou clicar em vendas para tirar o filtro. Cliquei em vendas, automaticamente ele voltou para o padrão, que é, se eu não clicar em nada, ele vai me mostrar nos valores qual foi o faturamento, e ele vai me mostrar no título também o faturamento por cada marca. Então, esse truque aqui é muito legal quando você não quer ficar poluindo com um monte de gráficos diferentes aqui no seu Power BI, mas você quer ter a opção de visualizar valores diferentes aqui dentro do seu relatório. Gostou das dicas? Se você gostou, já deixa o like aí, porque aí, se você deixar o like, eu sei que você gosta desse tipo de conteúdo e que você quer que a gente produza mais. Então, se você chegou até o final do vídeo, já comenta aqui embaixo, hashtag até o fim, Alon, só para eu saber que você faz parte da galera que chega até o final e assiste tudo e acompanha a gente, beleza? Então, se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, porque todo dia tem conteúdo novo de Excel, VBA e Power BI. E eu vou deixar aqui perto de mim, vão aparecer dois botões. Primeiro, uma sugestão para um outro conteúdo nosso aqui no YouTube. E segundo, um botão para você acessar nosso mini curso de gráficos. Então, não para de aprender por aqui não. Se chegou até o final do vídeo, mas acessa aí os dois botões para aprender um pouco mais sobre Power BI, mais sobre gráficos. Então, te vejo no próximo vídeo.